No tópico 2 do capítulo 9, nós vamos falar então agora sobre modelo RPENV, que é um modelo para nós determinarmos a forma espacial de uma molécula, que é o modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. Então, para se determinar a forma de uma molécula, fazemos a distinção entre pares de elétrons solitários, ou seja, os pares de elétrons não ligantes, e os pares ligantes, que são aqueles pares que formam a ligação química. Bom, definimos o arranjo eletrônico pela posição no espaço em 3 dimensões de todos os pares de elétrons, aqueles ligantes e não ligantes. E os elétrons assumem um arranjo no espaço para minimizar a repulsão elétron-elétron, ou seja, pares de elétrons não ligantes e pares de elétrons ligantes tendem a ficar mais distante possível um dos outros para diminuir a repulsão entre os elétrons. Aparece uma figura interessante no livro, que eu estou colocando aqui para vocês, é quando a gente faz uma analogia com balões. Bom, quando eu amarro 2 balões, esses 2 balões eles se orientam, como você está vendo na figura A, de uma forma linear, porque esses 2 balões estão representando ali 2 domínios de elétrons. Domínios de elétrons que nós vamos chamar aqui seriam equivalentes ou a uma ligação covalente, que pode ser múltipla também, dupla ou tripla, nós vamos considerar apenas como um domínio de elétrons, assim como ligação simples, e também um par de elétrons não ligantes nós também consideramos domínios de elétrons. Então na figura A mostra 2 domínios de elétrons, ou seja, os domínios de elétrons eles se repelem e a repulsão fica mínima quando eles se orientam semelhante a esses 2 balões, gerando então uma estrutura linear. O mesmo acontece quando você coloca 3 domínios de elétrons, onde você tem 3 ligações químicas ou um par de elétrons não ligantes e 2 ligações químicas. Esses 3 domínios de elétrons eles se afastam, gerando então essa geometria que você vê na figura B, que é de uma geometria trigonal plana. Caso você tenha 4 domínios de elétrons, você vai ter então essa figura C, mostrando esses 4 balões arranjados nessa forma tetraédrica, como nós já falamos anteriormente. Mas vamos analisar aqui uma tabela, a tabela 9.1, que mostra o arranjo dos átomos em função do número de domínios de elétrons, como eu acabei de explicar o que é domínio de elétron. Então, nessa primeiro arranjo linear, quando você tem 2 domínios de elétrons, então só tem uma forma de você representar a molécula, que é através de uma estrutura linear, com um ângulo de 180 graus, aonde esses domínios de elétrons vão estar mais distante possível um do outro. No caso de você ter 3 domínios de elétrons, você pode ter uma estrutura mais bem distribuída num arranjo trigonal plano, que aí depois nós vamos verificar que esse arranjo trigonal plano pode se desmembrar em outras geometrias numa próxima tabela que nós vamos mostrar. Mas um arranjo de 3 domínios de elétrons vão ter menor repulsão se os ângulos forem de 120 graus entre eles. E caso você tenha 4 domínios de elétrons, esse arranjo é melhor representado por uma figura tetraédrica com um ângulo de 109 graus e meio. Outros 2 arranjos que nós já mostramos aqui seria com número de domínios de elétrons igual a 5, aonde você teria uma base no centro dessa molécula planar, com ângulo de 120 graus entre as ligações, e ligações acima e abaixo, domínios acima e abaixo desse plano com um ângulo de 90 graus. Então esse arranjo é chamado de bipiramidal trigonal. E um último arranjo aqui, onde você tem 6 de número de domínios de elétrons. Então você vai ter 6 ligações ocorrendo no átomo central,
ou podendo também ter pares de elétrons não ligantes, mas você teria que formar então 6 números de domínios de elétrons. Aí você vai ter um arranjo para essa estrutura sempre octaédrico, cujo ângulo entre todos esses arranjos, nesse arranjo, vai ser de 90 graus. Bom, agora nós vamos explicar como que você vai conseguir determinar o arranjo em uma molécula, para você determinar depois qual que vai ser a geometria molecular. Nós vamos utilizar o exemplo que já foi colocado para vocês aí, da molécula de amônio. Então você vai seguir da seguinte forma. Quando eu te apresento a molécula NH3, a primeira coisa que você vai fazer com essa molécula é desenhar a estrutura de Lewis, como já foi explicado no capítulo 8. Analisando a estrutura de Lewis, você vai contar o número de total de pares de elétrons ao redor do átomo central. Então você tem aí 3 ligações entre nitrogênio e hidrogênio, gerando 3 domínios de elétrons, e mais um par de elétrons não ligantes. Então você tem 4 domínios de elétrons, e como foi mostrado na tabela 9.1 anterior, com 4 domínios de elétrons, você pode então organizar esses 4 domínios de elétrons, né, as 3 ligações, mais o par de elétron compartilhado, num arranjo tetraédrico. Olha só, essa não é a geometria da molécula, é apenas o arranjo tetraédrico, que, como foi mostrado na figura, na tabela anterior, você pode ter 2 domínios de elétrons, aí você gera um arranjo linear. Você pode ter 3 domínios de elétrons, aí você gera um arranjo trigonal plano. Você pode ter 4 domínios de elétrons, e aí você gera um arranjo tetraédrico. Você pode ter 5 domínios de elétrons e um arranjo bipirâmide trigonal, e ainda você pode ter 6 núcleos de elétrons, onde você vai ter um arranjo octaédrico. Nesse caso, como o arranjo é tetraédrico e envolve um par de elétrons não ligantes, a geometria determinada vai ser chamada de piramidal trigonal, que é o que ocorre nas moléculas de amônia, tá certo? Então você deve ordenar os pares de elétrons em uma das geometrias que nós falamos anteriormente, a minimizar a repulsão elétron-elétron, e vai contar as ligações múltiplas como se fosse um par de ligação. Então, quando você tiver uma ligação dupla e tripla, você vai considerar apenas como se fosse um domínio de elétrons, correto? Bom, para a gente agora misturar essas duas informações de arranjo da molécula e da geometria, e para ficar mais bem entendido, vai ser mostrado agora para vocês a tabela 9.2. Essa tabela 9.2 ela é bastante interessante, tá certo? Ela mostra para nós o número de domínios de elétrons, que nesse momento está mostrando para vocês apenas 2, 3 e 4, como foi mostrado na tabela 9.1. Quando você tem um número de domínio de elétrons igual a 2, o arranjo é linear sempre, e quando você tem um número de domínio de elétrons igual a 3, o arranjo é trigonal plano. E se esse número de domínio de elétrons for 4, você tem um arranjo tetraédrico. São essas 3 possibilidades, por enquanto. As 2 próximas a gente vai ver no próximo tópico. Bom, no caso de você ter domínios ligantes igual a 2, como está mostrando na geometria linear, você não tendo nenhum domínio não ligante, você vai ter apenas a possibilidade de uma geometria linear. Então, a geometria linear ela equivale ao arranjo, porque você não tem domínios não ligantes. Um bom exemplo disso é a molécula de CO2. Já quando você tem um arranjo trigonal plano, você tem 3 domínios ligantes e nenhum domínio não ligante, você vai ter a geometria molecular trigonal plana. Caso você tenha 3 ligações, então você não tem par de elétrons não ligantes. Caso você tenha, no exemplo seguindo abaixo, no caso no arranjo trigonal plano, 2 domínios ligantes e um domínio não ligante, aí você vai ter uma geometria angular, como está mostrando o exemplo da molécula de NO2-. Na verdade, isso é um íon, né? O íon nitrato.
nitrito, desculpa, é NO2-. Então, se você tem um arranjo trigonal plano, ele pode assumir duas geometrias. Ou a geometria trigonal plana, caso você não tenha nenhum par de elétrons não ligantes, ou a geometria angular, caso você tenha um par de elétrons não ligantes neste arranjo trigonal plano. Na sequência aí nós temos o arranjo tetraédrico. Então você tem o número de domínio de elétrons igual a 4. Então você tem três possibilidades. Ou você tem os 4 domínios ligantes, aí você vai ter 4 ligações e não vai sobrar nenhum par de elétrons não ligante. Então você vai ter uma geometria tetraédrica, que está representada aí na molécula de metano, que é o CH4. Caso você tenha, desses 4 domínios de elétrons, você tenha 3 domínios ligantes e um domínio não ligante, ou seja, você vai ter um par de elétrons não ligante, isso encaixa então no exemplo que nós demos no slide anterior, que é da molécula de amônia. A geometria é piramidal trigonal. O arranjo é tetraédrico, mas a geometria é piramidal trigonal, já que tem 3 pares de elétrons que estão formando ligações químicas e um par de elétrons não ligante. E uma terceira possibilidade nesse arranjo tetraédrico é você ter uma geometria angular. Caso você tenha domínios ligantes igual a 2, domínios não ligantes também igual a 2, que é o exemplo da molécula de água, você vai ter 2 pares de elétrons formando a ligação covalente e 2 pares de elétrons não ligantes. Então, vai haver então a formação de uma geometria angular. Então, fazendo uma breve revisão, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai pegar a estrutura de uma molécula, desenhar a fórmula eletrônica de Lewis dela. Feito isso, você vai verificar o número de domínios de elétrons. Caso seja 2, você vai ter um rearranjo linear. Caso seja 3, você vai ter um arranjo trigonal plano. E caso seja 4, você vai ter um arranjo tetraédrico. Lembrando que domínio de elétrons equivale ao número de par de elétrons não ligantes, seria um domínio, e o número de ligações covalentes, que também conta como um domínio. Caso você tenha ligação dupla e tripla, você vai considerar apenas um domínio para ligação dupla e apenas um domínio de elétrons para ligação tripla, tá certo? Caso então o arranjo seja linear, a geometria terá que ser linear. Caso o arranjo seja trigonal plano, ela pode ser geometria trigonal plana, caso não tenha par de elétrons não ligantes. Caso tenha um par de elétrons não ligantes, você vai ter uma geometria angular no arranjo trigonal plano. E caso você tenha um arranjo tetraédrico, você tem 3 possibilidades. Uma geometria tetraédrica, caso você tenha nenhum par de elétrons não ligantes e os 4 pares de elétrons estão formando a ligação. Caso você tenha 3 ligações e um par de elétrons não ligantes, você vai ter uma geometria piramidal trigonal. E caso você tenha 2 ligações e 2 pares de elétrons não ligantes, você vai ter uma geometria angular, que é o exemplo da água que foi colocado aqui. Certo? Então, finalizamos aqui essa primeira parte do tópico 2, para que ele não fique muito longo e a gente continue o nosso tópico 2 na próxima aula.